Olá, meu amigo! Olá, minha amiga! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Administrativo. Meus jovens, prestem atenção. No final do bloco anterior, no final da aula anterior, quando eu falava ali sobre princípios, o devido processo legal, eu destaquei um dispositivo, o artigo 20, e em verdade eu quero que você tome nota. Quando eu falei do princípio do formalismo processual moderado, eu disse que minimamente o ato administrativo, se a lei não atribuir formalidade específica, rigor formal, minimamente ele tem que ser escrito em língua portuguesa, vernáculo, com data local e assinado por autoridade competente. Eu disse a você o artigo 20 da Lei 9784/99. Entenda, artigo 22, parágrafo 1º, repito, artigo 22, parágrafo 1º da Lei 9784/99. Então marca aí com tranquilidade esse dispositivo, corrigindo uma falha minha no final do bloco, do final do bloco anterior. Mas continuemos falando sobre princípios. Vejam, eu basicamente vou falar para vocês de forma objetiva acerca de 3 normas infraconstitucionais. A Lei 9784/99, a Lei do Processo Administrativo Federal, que no seu artigo 2º, repito, Lei 9784/99, que no seu artigo 2º previu princípios que norteiam a administração pública, totalmente os processos administrativos. Nós temos a Lei 14.133 de 2021, a Lei de Licitações, a nova Lei de Licitações, que no seu artigo 5º previu os princípios que nortearão as licitações. E desde já eu quero dizer a você que esses princípios nós trabalharemos lá na aula de licitações. E eu vou dizer a você que, como licitações é um assunto muito importante, nós vamos disponibilizar um conteúdo muito completo sobre licitações. Preparem-se, porque vocês vão estudar muita licitação, tanto é que já está disponível para vocês um e-book sobre licitações. Um e-book já está disponível, tá? Se não recebeu ainda, fala comigo que eu te passo esse e-book. Quem comprou o nosso curso recebeu o e-book gratuitamente. Muito bem. Dito isso a vocês, estudaremos doravante, portanto, os princípios que norteiam a lei de licitações, eu diria que norteiam as licitações, previstos na nova lei de licitações, e, por fim, os princípios que estão na lei 8987/95, a lei dos serviços públicos. Esses nós já estudamos. Os princípios do artigo 6º, parágrafo 1º da lei 8987/95, nós estudamos na aula de serviços públicos. Lembra que eu disse a vocês o conceito de serviço público adequado, continuidade de serviço público, atualidade, segurança, modicidade de tarifa, generalidade, cortesia na prestação. Esses princípios nós já vimos lá atrás, portanto, a gente não vai aqui perder tempo com eles, investir tempo com eles novamente. Então, basicamente, eu vou falar acerca dos princípios que estão ali no artigo 2º da lei 9784/99. E na ordem, está aqui, princípio da legalidade. Princípio da legalidade, a lei 9784/99 recepcionou o princípio constitucional da legalidade, portanto, aquilo que nós vimos lá no artigo 37 caput quanto ao princípio da legalidade serve aqui para o princípio da legalidade previsto na lei 9784/99. No artigo 2º está lá, finalidade. Vejam, o ato administrativo, as declarações de vontade do poder público são direcionadas para a finalidade pública. Finalidade pública. Inclusive, quero dizer a você, que quando nós estudarmos o ato administrativo, veremos os elementos do ato administrativo. Os elementos, aquilo que integram o ato administrativo. Um ato administrativo se constitui, são pressupostos do ato administrativo. Um agente com competência para subscrever e praticar o ato, declarar a vontade. A forma tem que ser prevista em lei, o objeto tem que ser lícito, o motivo tem que ser verdadeiro, válido, e a finalidade tem que ser pública. Entenda aqui finalidade pública como um princípio e como um elemento do ato administrativo. Se a finalidade for diversa da pública, o ato é inválido, o ato é nulo, ilegal. Vejam que o artigo 2º previu o princípio da motivação. O que é a motivação? É o dever que tem o poder público, o agente público, de justificar. Portanto, motivação
é conduta esperada de um agente público quando promove atos. Diferentemente de motivo, porque motivação é a conduta, o motivo é a justificativa. Portanto, quando a gente fala em princípio, no princípio da motivação, o que a gente quer dizer é que a administração pública, através do seu agente, precisa justificar as suas condutas, os seus atos, precisa atribuir motivo. E aí você vai anotar também o artigo 50 da Lei 9784/99. Motivo inválido, o ato é nulo. Motivo ilegal, mentiroso, o ato é nulo. O motivo tem que ser verdadeiro. E a propósito, já que eu estou falando sobre motivo, quero dizer a vocês que quando um agente público justifica um ato, essa justificativa é imutável, passa a ser imutável. Quando um agente público justifica, atribui justificativa, atribui motivo a um ato administrativo, por exemplo, vou demitir fulano de tal porque ele é inascido. Inascido, chega muito atrasado, servidor público, demitido, ato demissional, chega muito atrasado, é motivo para demissão. Mas fulano de tal, servidor público, consegue comprovar que essa justificativa utilizada, esse motivo utilizado, a inassiduidade habitual, é mentirosa, porque está lá a folha de ponto dele com todos os registros, constando um horário certinho de entrada e de saída. O motivo é mentiroso, portanto o ato é inválido. Essa justificativa atribuída ao ato administrativo é imutável, não pode ser mudada. Tem uma teoria que justifica isso, a teoria dos motivos determinantes. Repito, teoria dos motivos determinantes. Amiguinhos, outros dois princípios que muitos se confundem, princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Esses princípios, em verdade, são utilizados para evitar exageros, condutas exageradas, injustiças promovidas pelo poder público. Portanto, o poder público, quando promove seus atos, precisa adequar os meios empregados aos fins buscados. O que a administração pública busca com uma determinada conduta de polícia, um ato de polícia contra um supermercado que está vendendo produtos vencidos, um supermercado que não é reincidente, um supermercado que foi ali flagrado no primeiro momento vendendo substâncias, eu diria produtos vencidos. O que quer o poder público? O que quer o poder público, a administração pública, quando exerce o poder de polícia, a fiscalização? O que é que ela quer? Quer que o supermercado não mais promova tal venda que pode prejudicar a saúde da sociedade. Portanto, quer que aquele supermercado, aquela empresa, volte a respeitar os interesses coletivos. Mas peraí, se fechar o estabelecimento, não vai ser uma conduta exagerada? Vai. O meio adequado é promover a fiscalização. Mas qual é promover a fiscalização e sancionar? Mas qual é o fim buscado? Finalidade educativa. E se a finalidade é educar, a conduta não pode ser exagerada. Portanto, a adequação dos meios aos fins. O artigo 2º fala em moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica. Segurança jurídica. Por que eu passei muito rapidamente por moralidade, contraditório e ampla defesa? Porque a gente já viu. A Lei 9784, no seu artigo 2º, recepcionou os princípios previstos na Constituição Federal. Mas a segurança jurídica é um princípio que foi inserido aqui, que vale a gente aqui comentar um pouquinho. Foi inserido no artigo 2º da Lei 9784 e vale a pena a gente comentar. A administração pública não pode mudar de interpretação, retroagindo os efeitos dessa mudança de interpretação, retroagindo para tocar atos, para gerar efeitos em atos pretéritos. André, eu não entendi, não, explica com tranquilidade. Veja, imagina que na vigência de uma lei, um ato administrativo foi promovido. Vamos dar um exemplo, para ficar mais claro. Eu, servidor público,
Na vigência de lei que estabelecia uma determinada gratificação, requeria gratificação. Requeria gratificação. Passei a gozar dessa gratificação, a receber a gratificação. Ato administrativo, pautado em lei, lei válida, vigente, passei a receber tal gratificação. Posteriormente, tempos depois, a administração pública edita nova lei, dizendo o seguinte: fica extinta a gratificação A, essa gratificação que eu recebia. Até então eu recebia. E aí a lei diz o seguinte, eu diria nem a lei diz o seguinte, retiro o que eu disse, a lei vai estabelecer a extinção da gratificação. Aí a administração pública, interpretando essa nova legislação que extinguiu a gratificação, retroage os efeitos da lei. Diz assim, olha, os efeitos dessa lei, a administração interpretando, nova interpretação, os efeitos desta lei serão retroativos, a contar da data da concessão da gratificação para os servidores. Não pode a administração pública interpretar, estabelecer nova interpretação, retroagindo efeitos desta nova interpretação, retroagindo efeitos a atos válidos, a atos que foram promovidos diante de lei vigente, lei válida. Isso é lesão ao princípio da segurança jurídica. Mudança de interpretação não pode gerar efeitos pretéritos. Show de bola, tranquilão? Na medida, a Lei 9784/99, no seu artigo 2º, prevê também o princípio do interesse público. Como dito, os atos administrativos serão promovidos mediante finalidade pública, que aqui também foi estabelecido, mas interesse público para satisfazer o interesse da coletividade. E, por fim, traz o princípio da eficiência, que é aquele mesmo lá do artigo 37, caput da Constituição Federal. É o mesmo conceito. Show de bola? Portanto, a gente encerra aqui essa nossa segunda aula sobre princípios. Espero que vocês estejam gostando, fiquem firmes, vamos continuar na luta e a gente vai alcançar o nosso objetivo.